Olá! A seguinte apresentação, pertencente ao curso de Química Analítica Qualitativa, tem como tema Volumetria de Oxirredução. Os alunos participantes dessa apresentação são o Alan Rafael, a Luana Shimabukuro e eu, Rodrigo Baraldi. Bom, a titulação de oxirredução é caracterizada, como seu próprio nome já diz, pelas reações de oxirredução. Os métodos dessa análise dependem dos potenciais das semi-reações envolvidas no processo, bem como de estabilidade dos agentes oxidantes e redutores no solvente, que geralmente é a água. O tipo de reação que existe entre o analito e o titulante é uma reação de transferência de elétrons. Quando vamos montar uma curva de titulação, por exemplo, no caso de uma titulação de oxirredução, expressamos o potencial de redução por volume de titulante. Quanto à oxirredução, temos que considerar dois sistemas, um oxidante e o outro redutor. Logo, as reações nas quais se baseia a volumetria de oxirredução são divididas em dois grupos. O grupo 1 pode ser classificado como as reações diretas, quando a partir de uma solução titulada padrão, dosa-se diretamente a solução problema, assim como na dosagem do ferro pelo permanganato de potássio. Aqui abaixo, então, nós temos essa reação, em que o permanganato de potássio é o oxidante e o sulfato de ferro, o redutor. E o grupo 2, onde nós temos as reações indiretas, que é quando adicionamos um oxidante ou redutor, do qual resultam outro oxidante ou outro redutor mais fraco, o qual é titulado. O dicromato de potássio é adicionado ao meio de Ki, dando em consequência o I2, que será titulado com uma solução de tiosulfato de sódio. Então aqui nós temos o exemplo dessa reação: o oxidante, o redutor, o oxidante e o redutor. Agora a gente vai fazer a comparação entre duas técnicas, a iodometria e a permanganometria. A iodometria e a permanganometria ambas podem ser feitas em titulação em meio ácido. Em titulação em meio básico, a iodometria não pode ser feita, mas a permanganometria pode ser feita. A iodometria não pode ser realizada em meio básico, pois tem uma segunda reação com os íons OH-. Nenhuma das duas técnicas elas podem ser utilizadas em titulação a quente. As principais causas de erro na iodometria são titulação a quente, a titulação em meio alcalino, a exposição excessiva à luz e o início da titulação sem esperar um tempo. Por que todos esses são os principais causas de erro? A titulação a quente ela faz com que acelere a reação e não seja visualizado muito bem o ponto de viragem. Em meio alcalino, a titulação pela iodometria ela tem uma segunda reação com os íons de OH-, fazendo com que a titulação não seja precisa. Como é uma volumetria de oxirredução, a exposição excessiva à luz pode causar oxidação do meio, fazendo com que a titulação não seja precisa. O início da titulação, sem esperar um tempo, pode acontecer, pois essa reação e essa técnica ela necessita de uma preparação inicial para que aconteça a boa visualização do ponto de viragem. Agora a gente vai fazer a aplicação da iodometria. Essa aplicação vai ser utilizada no controle de qualidade na determinação do iodo no sal de cozinha. Nessa técnica, a gente começa com 10 gramas da amostra sendo dissolvidas. Após a dissolução, a gente adiciona 5 ml de ácido sulfúrico mais 10 ml de iodeto de potássio. Essa solução vai fazer com que os íons de iodeto da amostra se transformem em iodo molecular. Após isso, a gente vai titular com tiosulfato de sódio. A titulação de tiosulfato de sódio inicial ela tem como objetivo transformar a cor da solução de amarelo pálido para um castanho mais ou menos escuro. Após essa transformação, a gente vai adicionar 2 ml da solução de amido 1%, que vai mudar a coloração da solução para azul escuro. Após a transformação e a mudança de cor, a gente vai titular novamente com tiosulfato de sódio. Essa segunda titulação vai fazer
com que os íons, com que a molécula de iodo se reaja com a molécula de tiosulfato, transformando em iodeto de sódio, fazendo com que a coloração da solução mude de azul escuro para incolor. Aí depois a gente anota o volume de tiosulfato utilizado nessa etapa. Para realizar o cálculo, a gente vai utilizar essa fórmula em que V é igual ao volume da solução de tiosulfato, 0,05 molar gasto na titulação, o fator de solução de tiosulfato, que é F, e a massa da amostra. O F a gente tem que será 1 ml para 10 gramas de amostra, ou 0,5 ml para 20 gramas de amostra. O volume do titulante usado foi de 5 ml, e a massa foi de 10 gramas, logo a gente utilizará o F igual a 1. Agora a gente só precisa jogar aqueles valores na fórmula. Então a gente tem que 5 vezes 1, que multiplica 105,8 dividido por 10, vai ser igual a 52,9 mg de iodo por quilo de sal de cozinha. Bom, a iodometria é um método volumétrico indireto, onde excesso de íons iodeto são adicionados a uma solução contendo um agente oxidante. As aplicações de iodo como reagente redox são bastante extensas, principalmente porque 1. A potencial padrão de redução do par iodo-iodeto é intermediário. Além disso, pode agir como um agente oxidante na forma de iodo ou como agente redutor na forma de triiodato. E o potencial padrão é praticamente da acidez do meio até o pH menor que 8. O par redox iodo-iodeto pode ser caracterizado pela semirreação iodo mais 2 elétrons, que dá 2 iodeto. Há dois modos analíticos na aplicação na química do iodo em titulações de oxirredução. O primeiro envolve o uso da solução padrão de iodo diretamente como titulante em meio levemente ácidos ou levemente básicos, e essa técnica é classificada de método iodimétrico, também denominada iodimetria. No segundo modo, o iodeto é utilizado como redutor e o iodo, liberado na reação associada, é titulado em meio neutro ou levemente ácido como redutor, usualmente uma solução padronizada de tiosulfato de sódio. Tal técnica é classificada como método iodométrico, ou denominada iodometria. Os dois grupos de métodos são baseados no fato de que iodo, na presença de iodeto, produz o íon triiodeto. Pelo fato do potencial de redução ser relativamente baixo, poucas substâncias são oxidadas pelo iodo, daí a existência de poucos métodos iodimétricos. Por outro lado, muitas espécies são capazes de oxidar o iodeto a iodo, resultando numa ampla variedade de métodos indiretos ou iodométricos, onde a espécie de interesse é quantitativamente reduzida em excesso de solução de iodeto, liberando o equivalente em iodo. E esse é dosado por titulação com uma solução padrão de redutor. O método iodométrico é mais vantajoso porque o iodo é gerado in situ, evitando perdas por volatilização, pois o iodo é facilmente sublimável. O tiosulfato de sódio é o redutor mais empregado como titulante no iodo, gerado nas metodologias iodométricas. Normalmente, as soluções são preparadas a partir do sal pentridratado e devem ser posteriormente padronizadas, pois esse sal não se enquadra como um padrão primário. Normalmente, as soluções devem ser preparadas com água destilada, previamente fervida para eliminar o CO2 dissolvido, e também prevenir a decomposição do tiosulfato por bactérias. É de praxe adicionar algumas gotas de clorofórmio como um eficiente preservativo. Além disso, cerca de no máximo 0,1 grama por litro de bicarbonato de sódio é adicionada para garantir uma leve alcalinidade na solução, pois o íon S2O32- se decompõe em meio ácido, catalisado pela ação da luz, liberando enxofre coloidal e conferindo uma turbidez à solução. Por outro lado, hidróxidos e metais alcalinos e bórax não devem ser adicionados, pois tendem a acelerar a decomposição sob a ação do oxigênio atmosférico.
Assim, a solução deve ser armazenada em frasco escuro âmbar logo após a preparação. Normalmente, as soluções de tiosulfato são padronizadas pelo método iodométrico, utilizando um padrão primário de bromato de potássio ou iodeto de potássio. Esses sais são moderadamente acidulados com ácido sulfúrico e oxidam quantitativamente o iodeto a triiodeto. E este é titulado com a solução de tiosulfato padronizada. E aqui temos a reação que ocorre do tiosulfato com o tiosulfato. O dicromato de potássio pode ser utilizado como padrão primário para a padronização indireta do tiosulfato. Da mesma forma que o bromato e o iodato, porém, em meios moderadamente ácidos, a reação da geração de iodo, triodeto, não é instantânea, sendo necessária um meio de elevada acidez, concomitantemente aumentando o risco da oxidação do iodo formado pelo oxigênio atmosférico. Resultados precisos e reprodutíveis podem ser obtidos ajustando a acidez a um volume conhecido de solução padrão de dicromato de potássio com ácido clorídrico entre 0,2 a 0,5 mol por litro e adicionando iodeto de potássio a 2% massa por volume. Depois, esse processo deixa essa mistura em repouso por 5 a 10 minutos no escuro para garantir a geração quantitativa de triiodeto antes da titulação com o tiosulfato. Nas titulações iodimétricas e iodométricas, o amido é utilizado como indicador sensível, pois forma um complexo de iodo de coloração azul intensa, mesmo numa concentração de 10-5 mol por litro. O iodo pode ser detectado. O denominado amido solúvel é encontrado comercialmente e se dispersa facilmente em água. Por outro lado, o complexo amido-iodo é relativamente pouco solúvel e, portanto, nas titulações iodométricas, o indicador deve ser adicionado na solução do analito um pouco antes do ponto de equivalência, onde a concentração do iodo é baixa. Uma vez que o amido é suscetível ao ataque por micro-organismos, é recomendável preparar a solução no dia da análise. Normalmente, prepara-se uma solução de amido solúvel a 0,5 a 1% massa por volume e adiciona-se ácido bórico como preservativo para prolongar o tempo de vida útil. A validação do método. O Inmetro orienta sobre a necessidade de validação do documento de métodos químicos. Porém, não há parâmetro de desempenho documentos em publicações nacionais e internacionais para titulação iodométrica. Seguindo a orientação do Inmetro e Instituto Adolf Lutz, os seguintes parâmetros devem ser avaliados. Primeiro, a faixa de trabalho e linearidade, seletividade, limite de quantificação, de detecção e limite de quantificação e exatidão e precisão. O limite de detecção e quantificação. O limite de detecção é a menor concentração do analito presente em uma amostra que pode ser detectada pelo método, porém não necessariamente quantificada. No caso de métodos não instrumentais, essa determinação pode ser realizada visualmente, onde o limite de detecção é o menor valor da concentração capaz de reproduzir o efeito esperado. O limite de detecção do método foi realizado de forma visual por meio de adições suscetíveis de iodato de potássio, em concentrações decrescentes na amostra branco, até que a mesma não produzisse mudança na coloração. O limite de detecção também foi determinado de forma experimental por meio do desvio padrão de 6 replicatas independentes da amostra branco, com a adição da menor concentração do analito que gerasse mudança de coloração com um nível aceitável de precisão e exatidão, multiplicado pelo fator K igual a 3, como representado na equação abaixo. LD é igual a 0 mais 3 vezes o desvio padrão. O limite de quantificação é a menor concentração do analito que pode ser determinada com um nível aceitável de precisão e exatidão. Pode ser experimental por meio do desvio padrão da amostra branco com a adição da menor concentração do analito, pelo fator que pode ser 5, 6 ou 10.
adotado de acordo com a avaliação crítica do analista. O limite de quantificação foi determinado experimentalmente por meio de desvio padrão de 6 replicatas independentes da amostra branco, com adição de 2 mg por quilo, multiplicado pelo fator K igual a 10, conforme a equação abaixo, onde LQ é igual a 0 mais 10 vezes o desvio padrão. A repetibilidade é a variação em função do dispositivo de medição. É a combinação que é observada quando o mesmo operador mede a mesma peça várias vezes, usando o mesmo medidor sob as mesmas condições. O limite de repetibilidade foi obtido a partir do desvio padrão dos resultados sob condições de repetibilidade na concentração de 2 mg por quilo em sextuplicata. O limite de repetibilidade foi calculado pela seguinte equação: R, que é igual a T vezes a raiz de 2 vezes o desvio padrão de repetibilidade, onde T é o valor T bicaudal, com 95% de confiança, e N-1 graus de liberdade, de acordo com a tabela de valores críticos para o teste T-Student. A exatidão. Bom, a exatidão é o grau de concordância entre o resultado de uma medição e um valor verdadeiro do mensurado. Ela pode ser avaliada pelo uso de materiais diferentes certificados, a participação em comparações interlaboratoriais e a realização de ensaios de recuperação. A exatidão, nesse caso, foi avaliada pela porcentagem de recuperação utilizando os resultados das análises do grupo 2, água mais cloreto de sódio, fortificado com KiO3, em 8 níveis de concentração correspondente à faixa teórica de 2, 5, 10, 20, 40, 60, 80 e 100 mg de iodo por quilograma, sendo cada nível em 3 replicatas independentes avaliadas segundo o critério de aceitação da AOAC. A exatidão foi calculada pela equação que relaciona a média da concentração de iodo experimental e a média da concentração de iodo teórico correspondente para cada nível de concentração em porcentagem. Aqui então a gente tem a fórmula que relaciona a concentração do iodo experimental e a do iodo teórico em porcentagem. Bom, a precisão de um método analítico constitui o grau de concordância entre indicações ou valores medidos, obtidos por medições repetidas na mesma amostra ou em amostras similares sob condições específicas. As 3 formas mais comuns de avaliar a precisão são por meio da repetibilidade, precisão intermediária e da reprodutibilidade, sendo usualmente expressas pelo desvio padrão dP e coeficiente de variação CV, usualmente expressas em porcentagem, também conhecido como o desvio padrão relativo dPr e calculado segundo a equação a seguir, essa daqui, onde M e E é a média das replicatas do iodo experimental. A precisão do método ela estará dentro do critério de aceitação, conforme preconizada na AOAC, se tiver o desvio padrão de repetibilidade menor ou igual que 8%, para concentrações analito de 1 a 100 ppm. E para exatidão será apresentado um parâmetro de validação conforme a AOAC, se a exatidão estiver dentro do estabelecido, de 80 a 110% para a faixa de concentração de analito de 1 a 100 ppm.